Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. A gente vai dar início à nossa quarta aula. A gente vai começar ali na nossa correção, né? E a nossa correção vai ser ali do conteúdo que a gente viu na semana passada sobre os primeiros povos nômades no Brasil, que é ali da página 46 a 48. Ali na página 46, a gente vai ter aqui na primeira questão um texto pra gente ler. Ele diz o seguinte, leia o texto e depois desenhe como você imagina que eram a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos de que se tem notícia. Então, aqui é uma notícia, né? Um texto que fala sobre o achado relacionado à fauna e à flora que existiu no Brasil, né, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade. E a gente vai começar a ler aqui. Se tiver muito ruim de chegar pela tela, você vai acompanhando aí no seu livro, tá bom? Vamos começar aqui. No Rio Grande do Sul, cientistas descobrem toca pré-histórica de preguiças gigantes. Olhando as preguiças de hoje, pequenas e vagarosas, habitantes do alto das águas, fica até difícil acreditar. Mas, no passado, existiram preguiças gigantes, com até 3 metros de altura, que escavavam túneis no chão para se abrigar. Conta outra, você deve estar pensando. Pois saiba que cientistas brasileiros descobriram uma dessas tocas e contaram à ciência hoje das crianças detalhes do que viram por lá. A descoberta aconteceu na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Durante uma obra para a construção de uma casa, funcionários encontraram um misterioso buraco na beira de uma encosta. Intrigada, uma moradora da região pesquisou na internet e acabou encontrando a página do projeto Paleotocas, dedicado ao estudo de túneis construídos por animais pré-históricos. Entrou em contato e pediu que os cientistas do projeto fossem até lá. Bingo! Era mais uma paleotoca brasileira e das grandes. O túnel encontrado tinha cerca de 50 metros de comprimento, mas os pesquisadores acreditam que, originalmente, podia chegar a 100 metros. Nem preciso dizer que ficou todo mundo curioso para saber quem o havia escavado no chão. Somente 2 tipos de animais extintos construíam esse tipo de abrigo. Os tatus gigantes e as preguiças gigantes, explica o geólogo Heinrich Frank, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Excluímos a possibilidade de terem sido tatus porque eles não cavavam buracos daquele tamanho, então só podia se tratar de uma toca de preguiças gigantes. Certo? Aqui está falando mais sobre a preguiça, desculpa aí, deu uma enrolada, da preguiça. Aqui, gente, na página seguinte, na página 47, a gente vai ter mais um textinho para ler, né? Para ajudar vocês a responder a questão que foi que ele pediu para fazer um desenho, tá? Então vamos ler mais essa outra partezinha aí, na página 47. Aventura perigosa. Explorar essa paleotoca não foi nada fácil. Antes mesmo de a aventura começar, os pesquisadores precisaram segurar a ansiedade para entrar na caverna, pois era preciso avaliar o risco de desabamento das casas próximas aos túneis. Heinrich contou que essa foi uma das paleontocas mais perigosas que já visitou. Para sua exploração, foi necessário instalar um exaustor, uma espécie de ventilador grande, na entrada, ligado a um longo tubo de plástico que ia para dentro da toca e servia para purificar o ar lá dentro. Tínhamos medo do desabamento de teto e das paredes instáveis, lembra o geólogo. Mas o risco valeu a pena. A descoberta mostrou aos pesquisadores que as preguiças gigantes provavelmente viviam em grupos, já que teria sido impossível que apenas um animal cavasse túneis tão elaborados, certo? A partir desses 2 textos que falam, né, sobre a preguiça gigante que foi encontrada a toca dela, né, na verdade, ele está pedindo lá, a gente viu na indicação da primeira questão,
que era para fazer um desenho, né, de como você imagina que é esse animal, né? Você, a partir desse texto, você vai dizer como é que você imagina que é esse animal, né? Então, você vai ler, né, de novo, se você quiser, e aí você provavelmente vai criar uma imagem na sua cabeça, e você vai desenhar essa imagem aqui, tá certo? Nesse quadrinho aqui da página 47, ok? É somente isso que vocês vão fazer, tomar como indicação as características que foi dita sobre a preguiça no texto, e aí no desenho vocês fazem aí o que veio à cabeça de vocês quando pensam nessa preguiça gigante, tá bom? Virando a página, indo para a página 48, na segunda questão, a gente vai ter o seguinte: explica o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Então, como a gente viu lá no comecinho do conteúdo sobre, sobre os povos nômades, ele fala um pouco sobre esses animais gigantes que existiam, e ele fala que esses animais foram extintos por conta da seca, né? Eles não conseguiram se adaptar. Então aqui tem dizendo, né, os animais de grande porte foram se extinguindo porque não conseguiam se adaptar à seca de um período de grande estiagem, certo? Então, se vocês voltarem lá no conteúdo que a gente leu, né, voltaram logo lá no iniciozinho, na primeira página, que fala sobre o conteúdo dos primeiros povos nômades, que é na página 44, vocês vão ver que vai estar falando alguma coisa relacionada a esses animais, e ele fala que esses animais se extinguiram por conta da seca e por não conseguir se adaptar, certo? Aqui na 3 diz o seguinte: pesquise imagens que diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois monte um mural com seus colegas na sala. É o seguinte, no caso dessa terceira questão aí, seria importante vocês só darem uma pesquisada para conhecer mais, mas a gente já falou, né, na aula passada, no caso, sobre esse tipo de instrumentos rudimentares, o que seriam e tudo mais. E nessa aula que eu vou dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho mais, né, vai relembrar. Então, assim, não há necessidade de fazer o mural, de construir o mural, não tem necessidade de fazer o mural, tá? Vocês podem simplesmente pesquisar para ter conhecimento, é mais uma atividade de pesquisa do que uma atividade demonstrativa, né, para você precisar mostrar. Então, a 3 a gente pode deixar só como uma prática de pesquisa, tá bom? Vamos aqui para a quarta questão. Na quarta questão, diz o seguinte: marque com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. Então, a gente primeiro tem que relembrar o que são os povos nômades, né? A gente viu que os povos nômades eram aqueles que migravam de um lugar para o outro, eles estavam sempre em busca de alimentos e, né, caçar animais ou árvores, frutos, né? Enfim. E por conta disso eles estavam sempre migrando. Uma hora eles passavam um tempo numa caverna, depois eles saíam, iam para outra, construíam tendas, né? Vocês lembram que a gente viu sobre isso? Então a gente vai procurar aqui, dentro dessas afirmativas, quais aquelas que são verdadeiras em relação a esses povos nômades. A primeira afirmativa aqui tem dizendo que eles fixavam-se em um único local. A gente já sabe que é errado, né? Como a gente viu, nômade significa uma pessoa que está sempre migrando, está sempre indo de um lugar para o outro. Então a gente não vai marcar essa primeira alternativa aí, ela é falsa, tá? Na segunda diz o seguinte: utilizavam cavernas como abrigos temporários. Isso é verdade, a gente viu, né? A gente marca um X aqui no segundo quadrinho. No terceiro diz o seguinte: não construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais. A gente viu que eles construíam sim, né? Ou eles estavam em cavernas temporariamente, ou eles construíam essas tendas com pele de animais. Então essa aqui é falsa, a gente não vai marcar. A próxima diz o seguinte: alimentavam-se da coleta de frutos. Sim, né? Verdade. Então a gente vai marcar um xizinho aqui. E na última fala que eles caçavam animais para se alimentar. Nós também sabemos que isso é verdade. Então vamos marcar também o último quadrinho, tá bom? Na 5, a gente vai ter o seguinte: pesquise e responda as questões abaixo no seu caderno. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Então, isso aqui você vai fazer uma pesquisa e você vai responder. É uma resposta pessoal porque a pesquisa é individualizada, né?
Mas trazendo um pouco sobre essa ideia, nós sabemos que os homens das cavernas, eles não viveram na mesma época dos dinossauros, né? Foram épocas diferentes, tá? Não foram a mesma época, não foi a mesma época. Alguns relatos vão dizer que sim, que tinha alguns homens que viviam, mas eram o que a gente chamava de humanoides mais antigos, que eram aqueles que tinham mais de acordo com a ideia da evolução, né? Eram aqueles que tinham uma característica mais aproximada dos macacos, enfim, né? Para quem acredita que seja assim. Então, a gente sabe que não é verdade essa primeira. E o que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais, acho que foi a questão de se adaptar e sobreviver, né? O ser humano ele estava sempre se adaptando, seja ao clima, seja à fome, né? Ele estava sempre se adaptando. Essa forma de se adaptar, por exemplo, né? A evolução de descobrir o fogo. O fogo foi uma grande descoberta, né? Hoje em dia, para a gente, o fogo é uma coisa qualquer. Mas nesse período que não existia, para eles foi uma grande descoberta. Foi uma descoberta imensa. E foi o seguinte, ela serviu por quê? Por conta do clima, que era muito frio, eles precisavam se aquecer. E em tal momento aconteceu aí algum evento da natureza que possibilitou eles terem essa visão de que existia esse fogo, que esse fogo servia para aquecer. E mais futuramente descobri que esse fogo não serve só para aquecer, mas servia para esquentar coisas, né? Para cozinhar coisas. Enfim, a gente vai se evoluindo e se adaptando. Então, o que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais foi a adaptação e a necessidade de sobrevivência, certo? Vamos lá agora, gente. A gente vai continuar nesse assunto dos primeiros povos nômades, lembrando algumas coisas e trazendo alguns outros fatos aqui. Vamos aprofundar sobre esse conceito do nomadismo, né? O que é ser nômade? O nomadismo é uma prática humana de grupos que, ao invés de viverem fixos em um só local, espalham-se pelo território à procura de alimentos. Sua caminhada gira em torno dos recursos naturais disponíveis. Quando estes se esgotavam, moviam-se para outros locais. Entre 1 milhão de anos e 10 mil anos, a humanidade viveu de forma nômade, certo? Então, como a gente já viu, que o nomadismo é isso, né? Essa coisa de migrar de um lugar para o outro. Mas a gente está falando desses povos mais antigos, essa migração se dava devido à necessidade de alimento, né? De se alimentar. Eles ficavam num local, né? Onde eles tanto colhiam frutos, né? Das árvores para comer, como eles caçavam animais. Quando essa fonte de alimento se esgotava, né? Acabava, eles saíam desse lugar e iam procurar outro que tivesse, né? Mais alimentos para eles poderem consumir. Então, essa necessidade de ter recursos, né, de estar atrás de recursos naturais, é o que possibilita esse nomadismo, né, que mais uma vez é o quê? É a migração de um lugar para o outro desses povos, tá? Vendo aqui sobre esses animais gigantes, ó, chamava-se as espécies de animais gigantes de megafauna. Esses animais foram se extinguindo gradualmente a partir do grande período de seca. Os maiores não teriam vivido além de 10 mil anos atrás e os menores teriam avançado um pouco além da nova era, chegada a 4 mil anos atrás. No entanto, a espécie humana, em busca de proteção e alimento, também teria contribuído para a extinção de alguns desses animais em determinadas regiões da América. Então, esses animais gigantes se chamavam de megafauna, tá? Existiam vários, não era só a preguiça, a gente falou muito da preguiça, mas tinha o tatu gigante, tinha outros animais também, né? Que tinham um porte muito grande. E aqui fala, né, tem uma informação nova de que eles não só foram extintos por conta da seca, que eles não conseguiram se adaptar, mas também a caça, né, do ser humano, o ser humano caçando o tempo todo para poder comer, acabou contribuindo para a extinção dessas espécies, certo? Falando aqui sobre os instrumentos rudimentares, a gente viu até que tinha uma questão lá, né, que falava sobre, para pesquisar sobre esses instrumentos, a gente tem até fotos, imagens desses instrumentos de pedra, né, era simplesmente uma pedra que eles usavam para afiar instrumentos. E aqui diz o seguinte: os primeiros povos faziam uso de instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater, certo? Então eles usavam esses instrumentos de pedra, por exemplo, para raspar, né,
um pedaço de um galho, né, até ele ficar afiado, e usar esse galho também como arma para poder caçar. Então, assim, eram instrumentos rudimentares, por isso eram instrumentos simples, né, feitos com materiais simples, mas que eles utilizavam para conseguir sobreviver. Lendo aqui sobre o que significa um sítio arqueológico, é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam determinado momento histórico da região. Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo e no Brasil não é diferente. Então, como eu já disse, os sítios arqueológicos são lugares onde conservam vestígios de que existiu uma certa civilização, um certo grupo, ou até mesmo que existiu uma determinada fauna, uma determinada flora. Desculpa. E esses sítios arqueológicos são lugares que são conservados, né? Por exemplo, como a gente já viu na aula passada, que eu trouxe de novo aqui as imagens para vocês. Essas pinturas aqui são encontradas numa caverna que fica, deixa eu lembrar aqui o local, no Piauí, né? Esse local ele é conservado, ninguém pode destruir essas pinturas, porque essas pinturas são vestígios de que povos, né, esses povos existiram, né? E até mesmo vestígios de que certos animais existiram, porque tem a representação desses animais nessas paredes, nessas pinturas. O nome dessas pinturas a gente chama de pinturas rupestres, certo? A gente chama de pinturas rupestres. E não é só pinturas que servem como vestígios que fazem parte dos sítios arqueológicos, como a gente viu aí algumas construções antigas, túmulos também, né? Um exemplo de construção antiga que a gente pode considerar como sítio arqueológico, não é no Brasil, mas que é um bom exemplo para vocês poderem entender, as pirâmides. Pirâmides são construções antigas que fazem parte de um sítio arqueológico do Egito, certo? Então, assim, como diz aí, em todos os lugares do mundo existem sítios arqueológicos, né? Porque todos os lugares do mundo foram povoados por povos diferentes durante muitos e muitos anos. Povos que a gente não tem muito conhecimento, né, hoje em dia, que na verdade a gente tem conhecimento devido a esses vestígios, mas que se não existissem esses vestígios, provavelmente eles seriam esquecidos e a gente não teria conhecimento tanto da existência desses povos no nosso território, no território que a gente vive, como nos demais territórios, certo? E a gente finalizou, tá? Eu só dei uma aprofundada nos pontos mais importantes do que a gente viu na aula passada. Isso foi para reforçar, para vocês poderem fazer a atividade de folha, que deve ser pega na escola, na quarta-feira, tá bom? Vai ser sobre esse conteúdo dos primeiros povos nômades no Brasil. Então a gente tem assunto da aula anterior e dessa aula, tá certo? Essa aula foi para aprofundar mais algumas coisas e da aula passada a gente deu uma introdução, tá certo? Lembrando que vai ter o link dessa atividade no site da escola, mas isso não significa que vocês vão responder essa atividade pelo site, tá? Não vai responder online. Aquele link tá lá para quem tiver a possibilidade de imprimir em casa sem precisar ir da escola, tá? Mas tem que ser feito impresso e tem que ser entregue na escola depois de feito, tá? Para ser feita a correção. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E façam as atividades, não esqueçam, se cuidem sempre, tá bom? Então um beijo e até a próxima aula.